Olá, amigos aqui Prof. Trader. Esse é um canal criado por pessoas de matemática. Usamos estatísticas e cálculos avançados para prever resultados de futebol. Eu sou o professor André e vou te trazer o que você precisa, que você vai buscar os melhores palpites para esse domingão, dia 2 de fevereiro, com muita matemática, muito cálculo e placares exatos que só aqui na Prof. Trader você encontra, hein? Beleza? Bora lá? Sempre lembrando, aposte com responsabilidade e agradecendo aí a todos os comentários que estão sendo é, feitos aí nos nossos vídeos. Muito obrigado, galera. Obrigado de coração aí pelo incentivo e pela força. Vamos seguir juntos aí em busca dos melhores palpites. Bora lá, primeiro jogo, 9 horas e 30 minutos, Bundesliga 2, que deu aquele 2 a 2 lá, então eu resolvi voltar com a Bundesliga 2, que tava legal. Quinto colocado, Kaiserslautern contra o décimo colocado, Munster. 55,7% para o Kaiserslautern, 20,1% para o empate e 24,2% para o Munster. 2 a 1 com 9,1, 1 a 1 com 8,1 e 3 a 1 com 6,8 são os placares mais prováveis. Nós vamos de mais 2,5 com 71,1% de chance, que está uma odd aí de até 1,80 na 365, que a gente achou bem interessante. Na classificação de dentro de casa, o Kaiserslautern em 9 partidas fez 20 gols, dá mais de 2 gols por jogo, e tomou 15, que está dando uma média de aí 1,75 quase. Das últimas partidas, empatou 2 a 2 com o Magdeburg, 3 a 2 venceu o Braunschweig, é difícil falar nome alemão, viu? 3 a 1 contra o Karlsruher, perdeu de 1 a 0 para o Colônia e venceu por 2 a 1 o 1. Então, dos 5 jogos aí, só um jogo não deu mais de 2,5 e nem ambas marcam. Foi um jogo que fugiu aí do padrão deles, e que foi esse 1 a 0. E fora de casa, o Munster tem a 12ª melhor campanha. Dos 9 jogos são 13 gols marcados e 15 sofridos, 1,5 aí aproximadamente, para um pouquinho abaixo de 1,5 para marcado e sofrido. Das últimas partidas, bastante ambas marcam. 1 a 1 contra o Paus, é esse nome aí complicado. 1 a 1 contra o Karlsruher, aí tem um 0 a 0 com o Darmstadt e nas últimas duas partidas venceu o 2 a 1 por Munster, empatou 2 a 2 com o Hannover. As duas últimas partidas também acima de 3 gols. Então, acima de 2,5, né? Teve um de 3. Então a gente está acreditando numa chuva de gols no campeonato alemão da segunda divisão, um campeonatinho bem legal, viu? Próximo jogo, melhor dizendo, agora a primeira divisão, terceiro colocado Frankfurt contra o 11º Wolfsburg. 41,9% de chance para o Frankfurt, 19% para o empate, 39,1% para o Wolfsburg. 2 a 2 com 6,9%, 2 a 1 com 6% e 1 a 2 com 5,8%. Nós vamos de mais 2,5 com 84,7% de chance, o que daria uma cotação de 1,50. E olha, o mais 3,5 aqui também não era nenhum absurdo, tá na casa de 68%, o mais 3,5 e o acima do 3,5 tá te pagando 2,20. Se você quiser arriscar um pouquinho mais 3,5 eu não acho nenhum absurdo, tá? Mas como tinha esse 2 a 1 e 1 a 2 aí na segunda e terceira linha, a gente foi um pouquinho mais conservadores. Na classificação dos times de casa, o Frankfurt é o quarto, com 9 jogos, fez 25 gols. Isso daí dá uma média de quase 3 gols por partida, que seria 27 para dar 3 gols. É muito gol. E toma 12. Então toma pelo menos um gol aí por jogo, 1,25. Dos últimas partidas, empatou 2 a 2 com o Augsburg, perdeu de 3 a 1, melhor dizendo, o mais, venceu por 4 a 1 o Freiburg e venceu por 2 a 0 o Dortmund. Chuva de gols do campeonato alemão. O Wolfsburg é o quinto colocado fora de casa. Das 9 partidas, fez 21 gols, dá mais de 2 gols marcados também por jogo e 3 gols sofridos. O ambas marcam também está numa cotação legal, tá? Deixa eu até ver aqui o ambas marcam. Está numa porcentagem legal, mas a cotação está um pouquinho mais baixa, tá 1,44 e 45, por isso que a gente foi no 2,5 também.
Das partidas do Wolfsburg fora de casa, vamos lá. Venceu 3-1 Heidenheim, venceu 5-1 RB Leipzig, perdeu de 3-2 para o Freiburg, venceu 1-0 Hoffenheim, esse é o fora da curva, e perdeu para o Bayern de Munique por 3-2. Então, jogos extremamente movimentados de ambas as partidas, ambas as equipes, melhor dizendo. Então, chance de bastante gols aí, é a matemática prevendo isso daí. Próxima partida, La Liga, 12º Osasuna contra o nono colocado Real Sociedad, 27,2% para o Osasuna, 33,5% para o empate e 39,3% para a Real Sociedad. 0-0 com 17,9% é o mais provável, 0-1 17,3% e 1-0 com 13,5%. Nós vamos de ambas marcam não, que te daria até 1,70 na Betano. Na classificação geral, o Osasuna é o 12º, que nem eu falei. Dentro de casa são 11 jogos, 19 gols marcados e 15 gols sofridos. Até ele movimenta um pouquinho o placar. Venceu 1-0 o Valladolid, empatou 2-2 com o Villarreal, 2-2 com o Alavés, perdeu de 2-1 para o Bilbao e empatou 1-1 com o Rayo Vallecano. Mas o Real Sociedad, esse ambas não tem muito do Real Sociedad, porque das 10 partidas ele fez apenas 7 gols e tomou 5, ou seja, 0,7 gol marcado e 0,5 gol sofrido. Então, pelo menos metade das partidas ele não tomou gol, metade das partidas foram clean sheet, pelo menos, né? Porque 5 jogos, 5 gols em 10 jogos, pelo menos 5 ele não tomou gol. E os últimos 5 ele não tomou gol. Eu nem sei o que aconteceu mais para trás, mas os últimos 5 ele, na verdade, ambas marcam não nos últimos 5. Foi 2-0, ele venceu o Sevilha, aí ele perdeu de 1-0 para o Sociedad, venceu de 3-0, perdeu de 1-0 para o Bilbao. Venceu de 3-0 o Leganés, então tem 2 jogos aqui que ele já fez metade dos gols. Mais da metade dos gols, né? Em 2 jogos ele fez 5 gols. E aí o resto ele não fez. E aí, das últimas partidas, perdeu de 2-0 para o Celta de Vigo e perdeu de 1-0 para o Valência. Então é uma equipe que movimenta muito pouco o placar. Teve 2 jogos que ele movimentou bastante, mas o resto não deu o ambas marcam, que é o que a gente quer, que a gente precisa. Então ambas não. E a última partida também ambas não. Então foi mais 2,5 e ambas não hoje. Primeira Liga, 15 horas. É o primeiro colocado e líder, obviamente. Primeiro colocado é líder, né, André? O Sporting com 64,8% da chance. E o 17º Farense, que é o vice-lanterna. Lá são 18 equipes. 64,8% de chance para o Sporting, 26,6% para o empate e 8,8% para o Farense. Ah, mas é o líder contra o 17º, porque um favoritismo não deveria ser maior. O problema é que é um jogo com tendência de poucos gols, então acabou da probabilidade de ser baixa. Geralmente a probabilidade é mais alta quando tem uma probabilidade de mais gols a partida, o que não é o caso. 1-0 com 24,4% das chances é o mais provável, 2-0 com 17,3% e 0-0 com 17,2%. O Sporting, que é o líder em 19 jogos, são 15 vitórias, empatou 2, perdeu 2, campanha fantástica. Em casa, das 9 partidas, ele fez 8 vitórias e 1 empate, fez 21 gols, o que dá 2 alguma coisinha aí, 2,3 mais ou menos de gols marcados, só que ele tomou 5, que dá um pouquinho mais de meio gol. Das últimas partidas, venceu a Estrela do Amadora por 5-1, perdeu para o Santa Clara por 1-0, venceu o Boa Vista por 3-2, venceu o Benfica por 1-0 e venceu o Nacional por 2-0. E fora de casa, o Farense tem a 12ª campanha, são apenas 5 gols marcados em 10 jogos. Então, é um ataque bem fraco contra uma defesa forte. E aí tá te pagando 1,57 na 3,65, tá valendo a pena. Das últimas partidas, você tem 1-1 com o Casa Pia,
1 a 1 com o Boa Vista, 2 a 1 venceu o Famalicão, empatou 0 a 0 com o Santa Clara, empatou 0 a 0 com o Moreirense. Mas é uma equipe pequena contra uma equipe muito grande. A tendência é tentar fechar a casinha para não ser goleado e ainda mais numa 17ª colocação. Essas são as análises aqui Prof Trader para esse domingão. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante se inscrever para receber notificações. Todo dia aí nós estamos postando. Deixe um comentário aí. Muito obrigado, até a próxima.